Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e a palavra hoje é sobre tempestades. Eu tenho certeza que você já passou por muitos enfrentamentos, dúvidas, questionamentos, problemas mesmo que você enfrentou e talvez naquele momento, durante a dificuldade, você não conseguiu ver a saída. Mas o dia foi passando, a estratégia foi aparecendo, você se superou e hoje você está aqui como um testemunho vivo de que é possível passar por aquela fase difícil, por um término de relacionamento, por uma empresa que precisa ser reerguida, qualquer questão que você já passou, que você achou que, não, esse é meu fim, mas que hoje não é mais o teu fim, te traz um repertório para você ensinar outras pessoas, auxiliar outras pessoas e também para entender que você é capaz, sim, de superar qualquer desafio. Mas o grande detalhe é quando nós estamos passando por uma tempestade. É mais difícil, você perde a tua referência. Porque a tempestade por si só, ela é um movimento da natureza que vai nos tirar da referência de estabilidade. E nós buscamos muito por conforto, estabilidade, não estar em nenhum local que a gente não conhece tudo o que está acontecendo. E na tempestade é um desafio realmente, passar por isso e entender onde está o lugar de cada coisa. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, passou por uma tempestade junto com os seus discípulos e nos deu modelos de como então enfrentar essa situação. Cada detalhe que Jesus faz é intencional, e eu percebo na palavra do Senhor que isso é muito evidente. No Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que ele é mais curto, ele é mais prático e ele é intencional em cada palavra. Então ele não vai colocar nenhuma das informações aqui à toa. Ele sempre está pensando então em ser claro, objetivo e dinâmico. Esse é o texto de Marcos. O texto de Marcos foi escrito então por um apóstolo que ele era auxiliar, então ele era discípulo de Pedro. Então muito se questiona por que Pedro não tem um evangelho dele, sendo que Lucas tem, João tem e Pedro não tem. Mas Marcos ele seguiu então as orientações de Pedro. E isso também diz muito sobre o perfil da escrita. E por que essas informações são importantes? Tanto Pedro quanto para quem foi escrito esse evangelho, que é o povo romano, eles tinham então essa perspectiva de movimento, de praticidade, de ímpeto, de conquista. E isso vai nos levar então a entender que cada palavra que está aqui é uma instrução clara, não está colocada só por estar. E vamos perceber isso no texto de Marcos, capítulo 4, no verso 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus que nos dá modelo do que fazer e como fazer, ele faz o seguinte, no verso 38. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Perceba que Jesus está dormindo e não só dormindo, mas ele está então descansando com uma almofada na sua cabeça. Isso quer dizer o quê? Quando nós passamos por uma tempestade, nós precisamos proteger os nossos pensamentos. Jesus, ele não se preocuparia com nada. Ele tem poder para passar por qualquer dificuldade sem nenhuma necessidade, nenhuma preocupação, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas mesmo assim ele optou por descansar durante uma tempestade e proteger a sua cabeça, ou seja, seus pensamentos. Ele não precisava disso, quem precisa disso somos nós. Então ele está nos ensinando. Marcos, então, no seu evangelho, está nos ensinando através desse versículo. Quando você passa por algo que está te desafiando, que você não está vendo uma referência, você está aflito com os ventos que estão incidindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, pense nisso, pense em descansar, e não só descansar, mas proteger a sua cabeça, os seus pensamentos. Porque pensando e tendo uma cabeça clara, então, uma mente que está tranquila, serena, você consegue tomar decisões com mais precisão. Quando nós estamos muito agitados, muito preocupados, assim como os discípulos estavam, fica mais difícil saber para onde nós estamos indo. Mas a palavra, como nós lemos aqui, está indicando muita coisa. Jesus afirmou, nós vamos para outra margem. Então nós temos uma palavra, nós temos um destino, mas o caminho fez os discípulos se perderem. Então perderem a referência e deixarem o medo tomar conta do coração deles. E Jesus não fazia isso, Jesus fez o contrário. Vamos continuar. No verso 39, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou. Houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé?
Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus ele é maravilhoso, ele está ensinando como enfrentar as dificuldades, as tempestades. É protegendo os nossos pensamentos, é cuidando das nossas emoções e principalmente descansando. Porque se você tem uma palavra, você tem um destino, o caminho não é o teu maior desafio. O caminho ele está te transformando, te preparando. Assim como Jesus, que foi revelado como filho amado durante o seu batismo. Então, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e a voz de Deus afirmou: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito orgulho. E logo em seguida, Jesus foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. Esse deserto ele não é uma prova que Deus não nos ama, e sim o contrário. Este é meu filho amado, em quem muito me orgulho. Então, quando Jesus e Deus nos coloca nessas situações de tempestades, desertos, enfrentamentos, com certeza tudo isso tem um propósito. Tudo isso vai te colocar em um novo estágio, um novo repertório que você vai olhar para trás e, nossa, como foi difícil, como eu tive que me superar. Mas isso tudo foi um testemunho, isso tudo te cria confiança para as novas dificuldades também serem superadas. Não se esqueça disso durante as tempestades, porque você é sim capaz. Em Deus nós somos mais que vencedores, mas precisamos então manter o nosso pensamento alinhado, nossa capacidade de clareza mental intacta, porque descansando em Deus nós temos sim a vitória. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua graça e a sua misericórdia. Obrigado pela sua palavra que nos instrui tanto, porque os nossos corações ficam aflitos, as tempestades da vida vêm para açoitar o nosso barco, açoitar a nossa confiança. Mas a nossa confiança está firmada em Ti. Senhor Jesus, vem com Teu Espírito Santo, invade nossos corações, nos dá a paz que excede todo entendimento e só assim enfrentaremos as tempestades. Agradecemos por tudo e abençoamos todo mundo que está assistindo esse vídeo, que seja uma transformação e uma clareza mental e espiritual para enfrentar qualquer dificuldade. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você enfrente todas as tempestades com clareza mental, descansando nos braços do teu Pai e também pensando que você vai sim chegar até outra margem, porque você tem uma palavra. Amém? Deus abençoe a sua vida.